Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Energy Channel. Meu nome é Peter Salles Gaib, tenho a honra e o privilégio de estar começando uma nova caminhada, um novo projeto aqui nesta nova casa, como Chief Executive Officer e também âncora do Power Storage Show, programa este focado em soluções de qualidade e eficiência energética com base em armazenamento de energia. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar recebendo conosco aqui em nossos estúdios um amigo, um parceiro, um mestre, líder da transição energética no mercado brasileiro e também na América Latina, mestre em energia e meio ambiente pela Universidade do Ceará, engenheiro eletricista, hoje também atuando como diretor da divisão de armazenamento de energia do grupo MTR Solar e idealizador de uma iniciativa pioneira que tem foco em acesso à educação de qualidade, capacitação profissional no mercado de renováveis, o programa Integrador 4.0. Tenho a honra de apresentar-lhes aqui Merivaldo Brito. Isso. Muito bem-vindo, meu caro. Bem-vindo, obrigado você pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho, né, de tudo isso que você comentou tão bem aí inicialmente, né? Eu acho que a intenção nossa é falar de, como se fosse uma frase que a gente sempre fala, gerar e armazenar boas energias. Sem dúvida, sem dúvida. E essas energias, a gente, unindo as caminhadas de vida, não é? A gente consegue estar fazendo a diferença na vida das pessoas, está levando luz e esperança para esse mundo que tanto precisa. Verdade, é Não é? verdade. E gostaria, se pudesse compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua caminhada de vida, pessoal, profissional, e um pouquinho do papel que teve o acesso à educação de qualidade para você chegar onde chegastes hoje. Ah, bacana, eu acho que eu sempre agradecer principalmente essa oportunidade e, e essa iniciativa. Eu acho que isso, trazer esse tipo de situação para dentro de um estúdio, Peter, talvez nos faça trocar experiência onde um cabe aprendendo com o outro, né? E eu acredito que, como tantos brasileiros, acho que a minha história é uma das mais de superação que tantos brasileiros têm, e que é assim denominado, né? O brasileiro, ele é tido como alguém sempre de superação, de muita luta, de muita insistência, né? De um país que é um país subdesenvolvido, mas que sempre está buscando se melhorar e aprender. E eu me enquadro muito bem nisso, né? Eu sempre falo que a educação, como você falou para mim, primeiro é o ponto, é entender a educação como transformação de vida. Eu acho que isso é o que tem que estar bem claro, né? E é o que está claro em mim e o que fez comigo, né? Então, eu, como tantos brasileiros, eu venho de uma família muito humilde do interior de Goiás, filhos de agricultores e um pai mestre de obra, mãe doméstica, dona de casa, como vários outros brasileiros. E lógico que diante dessa realidade, é uma realidade muito predominante quando você está dentro de um grupo familiar que, né, segue gerações e gerações dessa forma. E muitas vezes você ter acesso à educação é algo meio restrito nessas localidades, né? Muitas vezes uma educação, igual muitas vezes a gente tinha que procurar uma educação rural, a escola era difícil, o acesso era complexo, né? A gente sabe que a infraestrutura do Brasil ainda não é das melhores do país do primeiro mundo para que todos tenham acesso à educação de qualidade. E comigo não foi diferente. Mas isso também não pode te limitar, né? E eu não deixei que isso fosse o meu limitante. Apesar que, porém, contratempo, comecei um pouco tarde, né? Eu sempre falo, minha história de vida, com 25 anos, eu tinha a quinta série do primário, né? E trabalhava ali entre obras com meu pai, mestre, né, ali como pedreiro, ajudante de obra, como garçom, foi o primeiro curso que eu fiz no Senac. Então, através do primeiro curso do Senac, né, tinha aquela questão dos pró-jovens, né, educação do jovem. Eu lembro que eu fiz o primeiro curso meu lá em Goiás, né, de garçom, né, no Senac, onde o primeiro diploma, garçom. Então, já foi algo que me despertou, né? Então a educação veio dessa chama de buscar melhorar a minha própria qualidade de vida. E com 25 anos, 23 anos, eu comecei a entrar na área elétrica de construção, instalador de telefones, entrei na parte elétrica, nas concessionárias de energia, trabalhei por quase 8 anos como eletricista de distribuição, no qual eu destaco outro ponto, né? Muitas vezes, Peter, a educação privada, ela te ensina muito também, né? Ela te educa muito. Então, acho que por isso programas como esse, sempre incentivar empresas multinacionais ou empresas, ou nós como empresas também, a educar quem a gente está trazendo para o nosso quadro de trabalho, a educar o nosso cenário mercantil. E eu fui um cara muito educado pelo mercado de trabalho.
assim na concessionária de energia, como eletricista de distribuição, assim nas multinacionais que eu trabalhei, que teve educação muito pesada, e aí com 25, 26 anos terminei o meu segundo grau, com 28 anos eu fui fazer eletrotécnico, Instituto Federal, passei no vestibular, até hoje não sei como passei, né, porque a educação pública não me dava uma base, mas eu acho que tem coisas que, né, tem um Deus maior, tem uma pessoa que nos guia e que nos orienta e que todo mundo tem uma capacidade. E eu fui muito prova disso. E com 33, 34 anos eu me formei em engenheiro eletricista. E agora com 40, mestre em energia e meio ambiente, fiz meu mestrado. Então, por que eu estou fazendo esse resumo? Porque é sempre de muita superação, de muita busca, eu sempre falo, demorou talvez até eu fazer a quinta série, mas depois dos 23, 24, 25 anos que eu comecei a estudar, nunca mais eu parei. E o setor energético, o setor de tecnologia é isso, né, Peter? A educação é isso. Seja ela pública, seja ela privada, seja ela qual for a forma, você tem que estar buscando sempre ela. E através dela você vai se transformando. Então, para mim, quando se fala em educação, eu penso em oportunidade, eu penso em esperança, em aprendizado, em ter muita humildade para você entender que mesmo com título de mestre, você pode sempre aprender mais, né? Independente se você vai ser doutorado, pós-doctor, não importa, né? Eu acho que a cabeça aberta para um aprendizado todo dia é o que nos faz sempre pensar que a gente pode buscar sempre algo diferente. Sem dúvida. E além da formação tradicional, você tem a escola da vida. Exato. Né? E essa a gente aprende com pessoas, trocando experiências, né? Não que a outra não é com pessoas, mas eu falo no dia a dia, né, Peter? Aquela situação de muito desgaste, de muita troca de experiência, de muita luta, de muito desentendimento, né? Muitas vezes a sua ideia não bate com a minha, mas é através dessa controvérsias de ideias que a gente acaba se aprendendo. Então essa escola da vida ela é fundamental. O pessoal sempre pergunta, né, nos cursos que eu vou dar, ou nos treinamentos, eu sempre falo que eu acabo aprendendo mais do que ensinando. É incrível como que as testemunhas, como que as experiências daqueles eletricistas, do empreendedor, do comercial, elas vão me empoderando. E eu vou pegando aquelas experiências e transformando em material didático para me passar para outras pessoas, e assim eu fazendo essa troca constante. Então acho que é isso que empodera a gente, que a educação faz, né? Que a educação empodera, transforma, realiza, né? Sim, o bem gera o bem, e quando você passa o conhecimento adiante, esse conhecimento efetivamente ele transforma a vida das pessoas, de comunidades, né, como um todo. E, enfim, a educação é um pilar para o desenvolvimento de qualquer nação que queira ser potência, né? Então, o nosso gigante Brasil, né, tem um potencial enorme para ser uma grande potência, mas para que realmente alcance esse status, nós precisamos capacitar os nossos jovens, nossos profissionais aí que estão entrando no mercado de renováveis, que é o nosso foco, não só os renováveis. Eu acho que é importante lembrar que a transição energética ela não vai acontecer da noite para o dia, né? Com certeza. Então, aí o trabalho de ajudar a desmistificar as novas tecnologias, né? O São Tomé é muito presente, né? No campo onde a gente está atuando. Então, gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre o seu trabalho hoje nessa parte de capacitação, o Programa Integrador 4.0, se pudesse contar um pouquinho como é que foi essa história aí, como é que surgiu. Eu acho que começa bem desse resumo. E você falou uma coisa interessante que é, né, se ajudar e ser ajudado. Eu tenho uma palavra que eu sempre falo, muitas vezes você só é abençoado para abençoar pessoas. O que você faz com aquilo que você ganha de conhecimento? Você retém ou você repassa? O que você tem feito com aquilo que você tem adquirido de outras pessoas? Porque, como na engenharia reversa, quase tudo não se copia, mas quase tudo você está aprendendo de outras pessoas. Né? Seja da sua base familiar, seja da sua base escolar pública, seja da educação privada, alguém te passou isso. Né? Então eu tenho muito isso comigo, que a gente só é abençoado para abençoar pessoas. E o Programa Integrador 4.0, ele nasce nessa necessidade. Ele nasce dessa espontaneidade. Né? Pô, eu recebi tanto conhecimento, tantas pessoas acreditaram em mim, né? Mesmo ali, né, talvez um pouco tarde, porque o pessoal tem muito isso, né? Quando é que eu começo a estudar? Quando é que eu faço um curso? Qual que eu... Não tem idade, né? Se você tem vontade, tem que realizar. Né? Então, e pessoas acreditaram em mim, né, Peter, nessa situação da minha caminhada no setor energético, no setor de engenharia. Eu sempre falo que eu tive os pilares de todas as engenharias, né? Eu fui na parte de agronomia, lá na minha avó, quando a gente minha avó ainda tem a mesma terra lá no mesmo local em Goiás, plantava arroz, feijão, milho, então tem um pouco de agronomia. Aí depois meu pai me ensinou um pouco de engenharia civil, que meu pai sempre foi um bom mestre de obra, atua até hoje com obras, né? E depois eu fui para engenharia de telecom, instalei telefone como instalador, mas eu estava na engenharia. Depois eu fui engenheiro eletricista,
eletricista antes de me formar, porque eu trabalhei nas concessionárias de energia. E depois também trabalhei numa grande Caterpillar que era de trator, engenheiro mecânico também. Então eu tive o privilégio de passar por todo esse cenário do setor energético e de pessoas me capacitar no dia a dia. Então o Programa Integrado 4.0, quando eu fui fazer meu mestrado, eu precisava de um propósito, eu precisava entender. E como que construiu isso, Pito? Bem antes, quando eu saio do CLT e eu abro a minha empresa, né, uma empresa de prestadora de serviço, seja na implantação de sistemas elétricos, de solar, de renovável, porque a gente, quando está falando de transição energética, é um ponto que a gente precisa entender. Transição energética está no setor energético, não está voltado só para a fonte solar. A fonte solar é mais um produto dentro da transição energética. Né? E eu acho que isso é importante porque olha o tamanho desse mundo, o tamanho desse mercado de transição energética. E você sabe também que o brasileiro ele é muito cadenciado a ter um CLT. Né? Quando você vai para abrir uma empresa, é uma ruptura. Né? É uma dificuldade. E eu também passei por essa dificuldade para mim ser um empreendedor. E como que eu entendi qual que era o meu produto do meu empreendedor? A minha mão de obra. O Merivaldo era tão bom em fazer obras, em executar obras em telecom, em instalação, por que eu não poderia ser também, dentro do meu portfólio, o meu produto ser mão de obra? Lembrando que 67% do PIB do Brasil é mão de obra, né? E muitas vezes o empreendedor está querendo ter uma startup e talvez a mão de obra seja o melhor produto dele, o atendimento, a qualificação profissional. E eu entendi isso muito cedo. Falei, caramba, todo mundo quer que eu faça obra, então eu devo ter algum diferencial. Meu atendimento, na hora de fazer a instalação, na hora de corrigir as falhas, na hora de fazer Pô, então isso eu vou fazer do meu negócio. E eu precisava de mão de obra, porque eu comecei a pegar em 2014, 2015, quando se falava do solar, eu já comecei a fazer subestação e tudo, eu ofertando para meus clientes, e naquela época eu vendia muito residencial, e eu lembro que em 2016 para 2017 eu vendi 2 megas. Naquela época era algo, nossa, como é que vai fazer 2 megas de instalação? Falei, caramba, tem tantos parceiros legais que trabalhou de eletricista comigo, coloquei todo mundo numa sala de uma igreja, pedi uma igreja que eu não tinha local, falei, mas eu tenho um bocado de gente desempregada aí, vou dar um treinamento, vou dar um curso, onde, quando eu estudava, Peter, uma das grandes dificuldades que eu tinha de eletricista era entender a linguagem dos engenheiros. Né? Eu estava ali tentando fazer uma instalação, o cara falava de magnetismo, lei de Faraday, lei de Ohms, fluxo reverso, e aquele trem, eu falei, cara, onde, né? Não tem uma forma mais simples de explicar isso, porque muitas vezes a gente vem de uma deficiência acadêmica, talvez não tão privilegiada como a sua, que teve oportunidade, concorda? Existe uma diferença social no Brasil. Quem tem um poder mais aquisitivo pode ter uma educação melhor. Né? Então, por exemplo, você pode ter a mesma sétima primeiro grau, mas se você tem um primeiro grau em determinada escola e o outro tem em outra, você sabe que tem diferença. É uma realidade do Brasil. Então, quando eu passei muita dificuldade na faculdade, muitas vezes de entender aquela linguagem, eu falei, caramba, mas se eu tiver uma metodologia, uma linguagem coloquial que o eletricista, que o pedreiro, que o servente, que o cara que executa faça isso. E aí eu terminei meu curso de engenharia e fui fazer pedagogia. Entender o que Piaget fala, o que Paulo fala, o que é isso, pedagogia, qual que é essa linguagem que eu tenho que descobrir. Então também tem isso, né, Peter? Muitas vezes as pessoas pensam que a gente vai nascendo não, é estudo. Se eu quero falar de educação, eu tenho que entender de pedagogia. Se eu quero dar aula, eu tenho que fazer mestrado. E isso é um processo acadêmico, não é um processo profissional, porque muitos profissionais, Peter, ele sai de um ótimo profissional de engenharia, mas ele talvez não pode ser um ótimo educador. Sim. Ele tem que se qualificar. E eu passei por esse processo. E no mestrado, sentindo essa necessidade, entendendo que o que o engenheiro falava talvez não correspondia ao que o eletricista entendia, falei, cara, eu vou ter que descobrir uma metodologia. E foi aí que nasceu o Programa Integrador 4.0, no qual o Dr. Lutero, né, um pai do hidrogênio no Ceará, um cara que me deu força, falou, cara, é difícil um profissional fazer um mestrado acadêmico. E aí eu mostrei o projeto, ele falou, cara, tem sentido o que você está falando. Se você achar referências internacionais que essa ideia sua seja validada, você tem uma oportunidade. Foram mais de 135 referências internacionais, baseada até em Harvard, que fala que países subdesenvolvidos, ele tem uma necessidade, eu tenho o produto, mas eu tenho um vazio institucional, que é o quê? Essa ligação, a qualificação profissional. E aí nasceu o Programa Integrador 4.0. Então não é um programa que nasceu só do coração, mas ele é fundamentado em artigos científicos, numa faculdade estadual do Ceará que me deu a oportunidade, Dr. Lutero. E essa parte de educação é muito isso, é propósito de vida. Né? Eu sei que a educação no Brasil, muitas vezes, ela não é bem remunerada para os professores, ela tem toda a dificuldade, mas existe a paixão.
Existe a paixão de querer passar o melhor conhecimento. Eu fui eletricista, eu fui instalador, eu fui pedreiro, eu fui servente. Então, eu entendo que essa mão de obra ela é valiosa, né? Se você pegar países como Estados Unidos, você tem muito mais experiência internacional do que eu. Você sabe que a mão de obra lá é muito mais valiosa ou muito mais qualificada e ela tem um valor agregado porque existe essa deficiência, né? Não existe tantos prestadores de serviço. E no Brasil, eu não tenho dúvida, vida, que vai chegar nisso. Cada dia mais as mãos de obras estão diminuindo, né, por falta de capacitação, por a galera ou a geração mais nova que vem não tem a instrução que, se ele tiver uma mão de obra qualificada, ele também tem um valor agregado de valor remunerário. Então a gente deixou muito isso a desejar. E eu faço um pouquinho do que eu posso, do que eu aprendi, eu quis dividir nesse programa integrado 4.0. Não tenho curso, né, nunca cobrei consultoria, sempre está ligado aos meus parceiros, você sabe muito bem, né, aos parceiros fabricantes, distribuidores que apoiam. A minha questão é de fato levar esse conhecimento e o programa Integrador 4.0 nasce com essa paixão, com esse propósito de abençoar pessoas, porque assim eu fui abençoado por alguém. Bom, e tratando do consumidor final de energia, como é que você enxerga a atuação do Programa Integrador 4.0 para estar resolvendo os problemas deles e dar paz de espírito, vamos dizer assim, para quem está levando os seus serviços e a sua tecnologia para o campo? Acho que é pertinente, né, Peter? Porque quando a gente fala dessa questão de transição energética, a gente fala que o programa ali tem, igual a gente falou, tem um distribuidor, tem um fabricante que tem um produto de ótima qualidade, e tem que se beneficiar o consumidor de energia. A gente entende que, e eu até falei do DEC e FEC um pouco antes atrás, a média do brasileiro sem energia 2 anos atrás era 14 horas. Tem localidades no Brasil que a gente tem 68 horas com falta de energia, 70 horas, vai depender muito da região. Então, o problema do Brasil nunca foi gerar e distribuir energia, gerar energia renovável, e sim distribuir. Né? A gente é líder em fontes renováveis, seja eólica, solar, biomassa, hidráulica. Agora, como distribuir isso? Né? E por que eu estou falando isso? Porque a cadeia de serviço vem também nisso. Então, se eu tenho uma dificuldade de distribuir e transmitir essa energia, eu tenho que qualificar as empresas para que elas virem mini concessionárias e levem a solução para o consumidor final. Então, se eu tenho uma empresa que trabalha no setor energético, o Programa Integrador 4.0 idealizou 3 pilares. Primeiro, empreendedorismo e inovação. Será que esse empresário ele está capacitado para atender o setor energético? Entenda, atender o setor energético em transição energética, não levar algum produto ou só o produto solar para o consumidor final. Muitas vezes não é o produto solar que vai resolver, de repente pode ser um banco de bateria como um equalizador de qualidade de energia, pode ser uma gestão energética, pode ser vários produtos que eu possa inserir. Então, o programa trabalha dessa forma. Primeiro, empreendedorismo e inovação, conceituar para ver se o empresário, os CEOs, os diretores estão dentro dessa filosofia do setor energético. Depois, a questão técnica comercial, para que busque essas oportunidades. Uma situação, Peter, é eu te levar o produto. Outra situação é eu trazer a solução para o que você está precisando. Né? Então, o técnico comercial ele não pode ser só um comercial, ele tem que entender que a transição energética, dentro da transição de energética, qual é a solução mais eficaz para aquela aplicação do cliente. E por último, lógico, o eletricista técnico para fazer toda a parte. Hoje a gente fala, na minha época do eletricista, ele ligava fase neutro. Hoje ele tem que entender de protocolo de comunicação, ligar o inversor com a bateria, ele tem que entender de hardware e software, ele tem que fazer inúmeras situações que ele não está preparado. E muitas vezes, Peter, eu até te falo, a grade curricular de um curso de eletricista não está adaptada para esse novo cenário. Né? Então, o programa Integrador 4.0 ele vem nessa conscientização, trabalhando nesses 3 pilares para que, de fato, o profissional possa atender com maestria as necessidades do consumidor de energia, seja ele residencial, comercial, industrial e do agronegócio. Bem, não, e essa capacitação ela não se limita apenas a quem vai prestar o serviço, mas eu entendo que para o usuário final, que tem de repente uma equipe técnica, uma fábrica, uma agroindústria, né, que também possa se beneficiar desse conhecimento, até para facilitar o relacionamento profissional entre o prestador de serviço e quem está recebendo, e já no pós-venda, quando precisar de alguma ação preventiva, identificou alguma coisa errada, o profissional que está ali cuidando da gestão, seja qual for o empreendimento, seja no campo, seja numa indústria, saiba como agir para evitar uma quebra de equipamento, uma perca de produção, né? E aí, se necessário, acionar o service de um prestador de serviços ou de equipamentos de tecnologia, o faça de uma forma efetiva e aí então se resolve o problema com celeridade. Exatamente, eu acho que é isso, é somar um pouquinho e levar um pouco desse universo. Né? O setor energético ele está passando
por uma transição energética, isso é fato. Mas a gente não pode deixar isso só no cabidal mais alto. A gente tem que descer a todas as etapas até a questão da implantação, do pós-venda, como você falou, e aí sim a gente fecha um ciclo com muita maestria. Bem, bom, eu quero mais uma vez agradecer pela sua participação aqui, de estar fazendo parte desse novo projeto conosco, né, seja do Power Storage Show e também do Energy Channel, como aí um novo canal para trazendo conhecimento enfocado na transição energética justa e inclusiva. E eu entendo que esse nosso bate-papo de hoje realmente trata dessa questão da justiça e da inclusão no processo, né, da transição. Então, quero te parabenizar aí por essa caminhada riquíssima, né, de vida e convidá-lo mais uma vez para estar conosco, né, num futuro programa para tratar mais especificamente do armazenamento de energia, que é a nova etapa da transição energética aqui no Brasil, em particular. Não é? Então, a gente convida cada um de vocês que estão nos acompanhando para acompanhar essa caminhada, né, conosco e muito obrigado pelo seu tempo. Até logo.